Senhor tenha proporcionado a você uma ideia geral da nossa igreja, a Igreja Batista Verdade da Cruz. Este vídeo tem como objetivo compartilhar os itens fundamentais que uma igreja, para ser saudável, deve ter. Em outras palavras, o que procurar numa igreja que garanta que você pode se comprometer com ela com segurança. São 12 itens. Vou apresentar 6 neste vídeo e os demais 6 no outro, no próximo. O primeiro, centralidade do Evangelho. Numa igreja verdadeiramente saudável, não vive orientada pelo moralismo ou pelo cumprimento de regras/tradições humanas que prometam o favor de Deus mediante sua observância rigorosa. Uma igreja saudável vive orientada pelo Evangelho, que não somente abre a porta para a vida cristã, como também é a esteira que nos sustenta nessa vida. Uma igreja centrada no Evangelho não vive pela performance para ser abençoada. Não, ela já é abençoada e por isso reage em santidade e serviço. Assim, o Evangelho não é só uma mensagem para descrentes, mas a base da vida dos salvos em Cristo. Segundo, pregação fiel das Escrituras. Uma igreja nasce e é sustentada pela palavra de Deus. Uma igreja cujo púlpito é fraco será inevitavelmente fraca. Ela precisa, então, de alimento de boa qualidade, e ele só será dado mediante a pregação séria, competente e fiel das Escrituras. Essa pregação não tem como objetivo elevar o homem, afagar seu ego, fazê-lo sentir-se bem ou coisa parecida. Antes, ela está comprometida com a glória de Deus, com o ensino da Bíblia de acordo com as intenções originais dos autores de cada texto, dentro do seu contexto histórico, cultural, gramatical, literário. A verdadeira pregação das Escrituras não padece com a imposição das ideias e preferências pessoais do pregador, mas deixa que o próprio texto fale como se pretendeu quando foi escrito. Terceiro, confessionalidade. A confessionalidade consiste de um corpo doutrinário elaborado, claro, a partir da Bíblia e com o qual os membros da igreja e os candidatos à membresia devem se comprometer. A confessionalidade é, portanto, a teologia sistematizada que a igreja abraça e que define sua identidade comunitária. Quarto, a administração correta das ordenanças do Senhor. O Senhor Jesus deixou 2 ordenanças para a igreja praticar ao longo da sua história: o batismo e a ceia. O batismo deve ser aplicado em cristãos professos, ou seja, que tenham entendido a mensagem do Evangelho e crido em Jesus para perdão dos seus pecados. O batismo é, assim, a dramatização pública da experiência de conversão e promessa solene de comprometimento com a igreja local. Já a ceia é a ordenança por meio da qual a igreja relembra sensorialmente da obra de Cristo, renova seu pacto dos membros uns com os outros e nutre a expectativa do retorno do Salvador. Quinto, prática da disciplina dos membros. Igrejas centradas no Evangelho são por vezes acusadas de serem licenciosas em virtude da grande ênfase que dão na graça de Jesus. Contudo, o Evangelho é um chamado para uma novidade de vida que só se torna possível justamente por causa dos recursos da graça disponíveis. A graça que salva é a mesma que ensina a renunciar à impiedade e às paixões deste mundo e a viver de maneira justa, sensata e piedosa nesta era presente, como aprendemos lá em Tito 2. Assim, caso a conduta de um membro da igreja não esteja em harmonia com a vida do Evangelho, a igreja, em nome da graça, não fará vista grossa para o caso, mas justamente por causa da graça, deve amorosamente corrigi-lo com o fim de ajudá-lo a abandonar o pecado e voltar a viver de maneira digna da vocação que recebeu. Quando o arrependimento ocorre, todos celebram e o membro antes faltoso deve ser perdoado e recebido de bom grado na comunhão. Contudo, há casos em que o arrependimento não ocorre. Nesses casos, o membro é desligado da comunhão para que sinta falta dela e seja motivado a se arrepender, para que o pecado não se alastre entre os irmãos e para zelar pelo bom nome de Cristo
na sociedade. Sexto, governo congregacional misto. Embora a forma de governo de uma igreja não seja necessariamente uma maneira dela ser reconhecida como cristã ou não, ela pode facilitar ou dificultar a preservação da unidade e o crescimento da santidade da igreja. É claro no Novo Testamento que o governo da igreja é exercido por um grupo de presbíteros. Eles não são, portanto, apenas líderes espirituais, mas delegados de Cristo para presidir a igreja, de modo que determinados assuntos serão administrados exclusivamente por eles. Por outro lado, também é claro no Novo Testamento que a igreja exerce autoridade sobre outros assuntos. É assim da responsabilidade da igreja admitir e demitir membros, escolher seus pastores e diáconos. Desse modo, o governo da igreja é compartilhado entre pastores e igreja, tendo cada um as suas áreas de autoridade, razão pela qual essa forma de governo é chamada congregacionalismo misto. Neste cenário, a diretoria estatutária não tem absolutamente nenhuma autoridade sobre a igreja, mas a serve em submissão aos presbíteros nas áreas a ela designadas. Quer saber quais são os outros 6 itens que podem ajudar você a identificar uma igreja saudável? Acesse ao outro vídeo, cujo link está aqui na descrição. Então, nos vemos lá, tudo bem?